Vamos iniciar a leitura do livro Na Cortina do Tempo, pelo autor Edgar Armond, lançado pela editora Aliança. Na Cortina do Tempo, Pré-História. Este livro revela um conjunto de acontecimentos que caracterizam os últimos tempos da civilização atlante. Apresentação. As investigações sobre a pré-história ocupam amplo espaço na curiosidade e nas preocupações dos estudiosos, pela necessidade de conhecimentos que sempre rareiam sobre a vida humana primitiva neste planeta que habitamos. Esses conhecimentos, aliás, se resumem em muito pouca coisa e são condicionados de uma parte pela literatura religiosa de credos dogmáticos, que oferecem subsídio precário e restrito, além de sempre discutíveis, e de outra parte, pelas pesquisas de fundo científico, que à sua vez oferecem dados muitas vezes exagerados, não documentados e nem sempre verossímeis, como este, por exemplo, de arbitrar para a vida do gênero humano na Terra 500 milhões de anos, a contar da descida da árvore até nossos dias. Não são conhecimentos oficializados, confirmados, mas supostos ou calculados, que entretanto são difundidos livremente. Nessas condições, qualquer subsídio que venha sobre essa literatura da pré-história é sempre bem acolhido pelos que se interessam por este setor singular, não só pela curiosidade natural, como pela necessidade, como dissemos, do cultivo do campo cultural. Este pequeno livro é uma valiosa síntese que abarca dezenas de milhares de anos da vida humana planetária, mostrando também como as civilizações se propagam e se perpetuam por milênios entre nações, povos e raças. A editora. Preâmbulo. Neste livro não há preocupação de caráter especulativo sobre a existência ou não da Atlântida. Já nos referimos a este problema em obra anterior, Os Exilados da Capela. Por outro lado, existem obras especializadas de autores respeitáveis que debatem o assunto com autoridade e proficiência. Aqui, atentemo-nos ao aspecto espiritual, narrando os fatos ocorridos nos tempos pré-históricos, nos dias derradeiros que antecederam ao afundamento daquele continente, mas, sobretudo, focalizando o modo pelo qual realizou-se a transferência para a região sul da futura Europa, das tradições religiosas e dos conhecimentos que formaram a civilização atlante e que foram o legado da quarta raça-mãe às gerações que vieram depois. Considerando a natureza da obra, julgamos útil oferecer mais alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, um esquema. Um instrutor desencarnado que viveu em nosso país há várias décadas e serve agora em uma colônia do umbral médio, atendendo ao convite de um companheiro, vem verificar as atuais atividades doutrinárias em nosso estado de São Paulo. Observa, examina, anota o que vê, principalmente no setor de evangelização, na forma pela qual é feita há vários anos, por importante instituição da capital. Depois copia dos arquivos etéreos a gravação referente a uma das aulas a que assistiu e retransmite-a por mediunidade telepática, desdobrando-a e acrescentando-lhe detalhes pouco conhecidos que permitiram a composição deste livro. Em segundo lugar, uma advertência. Esta obra não tem caráter propriamente doutrinário espírita, mas é uma descrição histórico-espiritual, sem base em documentação outra que a mediunidade, tantas vezes suscetível de aceitação ou de recusa. Contém referências a tradições de espiritualismo em geral, mas não se afastam dos princípios e postulados espíritas, que nela predominam e se acham expressos em fatos, conceitos descritos no texto, e que no último capítulo se reafirmam na descrição de suas características cósmicas e sua destinação religiosa em nosso planeta. Não é, portanto, uma obra espírita, mas, se convierem, uma obra para a cultura espírita, cujos padrões de dinamismo realizador têm bases firmes em nosso país, e dentro dele, sobretudo em nosso estado, cultura que se caracteriza pela capacidade de observação, investigação
e formação de juízo próprio, racional e isento de sectarismo sobre verdades novas, que devam incorporar ou não ao corpo da doutrina, em respeito ao seu caráter evolucionista e de âmbito universal. Conhecer tudo e aceitar o melhor, o mais perfeito e verdadeiro, eis um dos postulados da doutrina dos espíritos. Alguns dos nomes aqui citados somente o são para efeito narrativo, sobretudo nos diálogos. E por último, aqueles que não julgarem aceitáveis os fatos aqui narrados, facilmente poderão descartá-los para o campo da imaginação, conquanto esta de tal forma se confunda com a inspiração, que não se pode dizer qual das duas é a mais verdadeira. Capítulo 1. Potência espiritual. A instituição estava situada na grande avenida que, como um anel, circundava o coração da cidade, da trepidante metrópole batizada desde há 4 séculos, com o nome do grande apóstolo dos gentios. No conceito dos mentores espirituais com os quais convivi naqueles poucos dias, ela era designada indiferentemente como Casa de Bezerra ou Casa de Ismael. Em pouco mais de 2 décadas, pelo que vi, ela se transformara numa potência espiritual e se projetava no cenário espírita da grande nação sul-americana como expressão marcante e um padrão de atividade espiritual legítimo, de organização perfeita e de firme e inspirada liderança. 3 corajosas e relevantes iniciativas dali partiram, que exerceram profunda e ampla influência na expansão do movimento espírita nacional. O caráter iniciativo que se imprimira ao movimento, como a criação de escolas, cursos e práticas doutrinárias de predominância evangélica. A unificação doutrinária que, conquanto não terminada por lastimável ruptura do impulso inicial, recebeu, todavia, a competente orientação e rumo, e o marco divisório que se plantara entre práticas e atividades de natureza inferior, que se mesclavam à doutrina, numa simbiose nociva à sua felicidade redentora. Vencidas mesmo em parte essas batalhas, com as armas do esclarecimento e do amor, a grande instituição refugia agora, destacadamente, no cenário espiritual da pátria do Evangelho, como um foco brilhante que se projeta na terra e no céu, atraindo e irradiando luzes e bênçãos. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve.